Elizabeth Barreto, o Anderson Perdigão. Que honra ter vocês aqui. Gente, esse casal aqui é o casal Befes Gourmet. Quem não conhece esse casal maravilhoso? Que honra ter vocês nesse projeto Vence em Londres. Eu conheço eles há algum tempo. Primeira vez que eu imaginei que eu poderia fazer um projeto dessa plenitude, eu não pensei em outro casal sem ser esses dois aqui, que são referências aqui no Reino Unido há tantos anos. A gente nos bastidores aqui conversa bastante sobre história, sobre eles como família, e hoje poder destrinchar e passar para todos vocês que têm acompanhado esse projeto é uma honra. O Anderson e Beth, que prazer ter vocês. Me conta um pouco sobre o início, lá atrás, quando vocês se conheceram, como é que foi a base de vocês, pai, mãe, irmãos. Acho que pode começar pela Beth, depois pode ser você, Anderson. Eu e o Anderson, nós nos conhecemos através dos nossos pais. Nossa, né? Nós vivemos muito tempo no mesmo bairro, mas a gente não se conhecia. Porém, os nossos pais se conheciam de solteiro ainda. Sim. Eles trabalharam juntos. Vocês me lembrou a história dos fazendeiros. Sério? Que tem a tia filho e tal, mas tem que saber se pode ou não. Era mais ou menos assim? Como é que era? Não era bem isso. Assim, a gente morava no mesmo bairro, a gente não... na verdade, era uma rua só de diferença. A gente não se conhecia, mas era por pura coincidência. E aí? É porque também eu sempre fui muito assim, minha mãe não deixava sair, meu pai, eu era filha única, sim. né? Filha... Era o dodói do pai. Com certeza, filha então, única. assim, eu não podia sair, não podia brincar na rua. Sim. Então, aí ficava mais difícil, né, de conhecer ele. Eu conheci o Anderson quando eu comecei a estudar com a irmã dele. Foi através da irmã dele. Então, a gente estudava no mesmo colégio, lá em Belo Horizonte. E aí, por coincidência, eu fiquei sabendo que o meu pai era amigo do pai dele. E o Anderson, assim, sempre, já era amigo do meu pai há muito tempo. Acho que ele já sabe? Ele fala isso agora, porque ele é desenrolado, ele é primeiro, entendeu? Como é que foi essa aproximação aí? É porque a Beth ficava ali, ela disse que os pais dela não deixavam ela sair, ela ficava presa lá, né? Mas só que o pai dela já sabia que tinha um gavião rodando ali. Dos grandes. já tinha um bigode rodando ali na área. Mas foi bem uma... eles se conheciam, né? Já desde solteiros, os nossos pais. E a gente se conheceu num churrasco que teve na minha casa, né? Isso. O pai do Anderson chamou meu pai para um churrasco na casa dele, né? E aí que eu fiquei. Eu já conhecia as irmãs do Anderson, que a gente estudava... Até você estudava lá no colégio também, mas eu nunca tinha te visto. Que você não dava atenção, né, Beth? Você estava fazendo uma de difícil ali, não dava muito moral pra mim. Sentindo esse final, acho que o pessoal tá sentindo também. Então, assim, fui no churrasco na casa do Anderson, mas nesse primeiro impacto também, ali, mesmo primeiro encontro, a gente não se conversou, nem nada. Vocês tinham quantos anos nessa época, gente? Nós estamos falando de quanto? 18 anos? 17. Eu 18, a Beth 17. Caramba, na época porque a gente quando é adolescente, a gente sabe como é que é, né? Senhor, como é que foi essa sensação, vocês dois? Primeiramente não teve um contato? Não teve nenhum contato. Eu cheguei aí várias vezes na casa dele, por causa da irmã e tudo, mas só via ele, não era aquela coisa assim, eu tô indo por causa dele, né? Mas aí chegou um belo dia, a irmã dele, mais nova, a Vânia, foi e falou comigo assim, Beth, o Anderson quer conversar com você. E chegou pro Anderson e falou, Anderson, a Beth quer conversar com você. Teve um cupido no meio. Sim. E aí ele foi lá em casa pra me levar pra secar o cabelo de moto. Dar uma voltinha de moto. Sério? Sim. Ele era o motoboy ali. Chegou lá. Aí tal, fui. Tom Cruise, É bem engraçado essa época. Isso aí, a gente relembra isso e fica pensando assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Né? Aí fui com ele, dar uma volta de moto, ele, né, estrategicamente parou assim no local onde tinha a vista para a lua, estava a lua cheia, aquela noite, sabe? Homem, né, muito bonita a lua e tal. Aí ele parou e tal, a gente conversando, ele foi e falou assim, a Vânia falou que você queria falar uma coisa comigo. Descobriram. Aí eu falei assim, engraçado, ela também falou que você queria falar alguma coisa comigo. Vânia, sumiu esse casal aqui depois de tanto tempo. E aí ele foi e me pediu pra namorar. Já sim? Já de imediato. Já sabia o que queria, um homem decidido.
Entendeu? Já começou Perder bem. tempo, não. Custei ter uma oportunidade, na hora que tinha, não essa podia é essa, perder, não. Vou perder mulher bonita pra casar. E pós isso, como é que foi? Como é que E foi? aí eu fui dar a resposta para ele, né? Não foi de na hora? Na hora eu dei a resposta para ele. Tá. Foi uma Mas a resposta. resposta foi a resposta. Como é que foi? Eu falei com ele, ô Anderson, não tô fazendo nada mesmo, Não, né? ela lançou essa. Não tô fazendo nada. Lançou essa aí. Na hora eu ainda fiquei assim, gente, como que eu falei isso com o cara? Nossa. Mas Né? eu tive E isso aí- como uma resposta positiva. Só de não ter um não, o não Não, você é uma já resposta tinha. negativa, né? Então, tudo que não é não, pra mim já era uma resposta boa. É um Então, lutador, né, beleza, Zé? então já estamos namorando já. Sim, então, pra já mim começou bem, bola pra frente. Foi só um raspão. Bora pra frente. E aí começamos a namorar. E fluiu bem, porque o meu pai Namoramos- gostava muito do Isso Anderson, é bom, né? Anderson. Já mostra quando você é bom no relacionamento. Sim. Porque pra conquistar o pai primeiro, não é fácil. Tanto é que ele não me pediu para namorar. Ele não foi lá em casa pedir para namorar, O não. pai já gostava tanto antes, né? a gente já era muito chegou. amigo, assim, você tem que ver a felicidade do pai dela, lá, ficou sabendo que ele tava namorando. Que massa! E eu vou te falar, agora falando sério, gente, pra um pai falar pra um homem, pô, você pode namorar minha filha, o cara tem que ter algo diferente ali. Porque na maioria dos casos tem que conquistar o pai, conquistar a mãe. Como é que foi esse processo lá, Wanda? Como é que você conquistou Eu ele? tinha um relacionamento muito bom com o pai da Beth. Sim. Eu me tornei o melhor amigo do pai da Beth. Como assim? Como foi? A gente, depois que a gente continuou ali o namoro, aí a gente casou, e eu era o melhor amigo do pai da Beth. Então, assim, tudo que ele tinha pra desabafar com um amigo, ele desabafava comigo. O Eu Anderson era o era amigo. o filho que Que ele não teve. E o assim, filho eu homem que levava ele não para teve. todo lado, eu ia pescar, eu levava ele comigo, eu ia pro Mineirão, eu levava ele, eu arrastava ele para todo lado. que Então, massa, assim, velho. tanto é que quando a gente saiu do Brasil, ele sofreu muito, Sentiu mas ele sua sofreu falta. muito mais a falta minha do que da Beth. Sim. Porque porque quando eu saí, eu era mais novo, então assim, eu tinha os meus amigos e aonde eu tava eu levava ele comigo, né? Nossa, que massa. Ia pros lugares, então a gente Isso mostra- sempre tava junto, a gente Mostra sempre muito tava sobre- junto. Sobre ele também, sobre Né? o caráter Isso. dele já também. A gente sempre estava junto. Então, quando eu saí, ele perdeu essa referência dessa pessoa que estava. Ele até falava, depois que você foi embora, aí eu não entrei mais em contato Quantos com anos essas que ele tinha? pessoas. Cara, 20 anos atrás, seu pai é de 44. Então, vamos fazer as assim. contas aí. Me ajuda aí. 60 Se anos. ele tivesse vivo hoje, Ele tinha uns 40 e. Não, tinha uns 50 anos já, né? 50 Por aí. anos. É. Caramba. E a E gente- você, um jovem, Anderson, sentir que tinha uma amizade verdadeira, genuína, não porque é pai da Beth, sim que você gostava dele mesmo. Mostra muito sobre quem você é também já desde o início, Anderson. Você era um cara já que gostava, realmente valorizava a amizade verdadeira. Sim. Então ele já sentiu isso aí, falou, acho que minha filha tá com o homem certo. Eu abençoo e pode ir. E pós isso, beleza, tiveram relacionamento, começaram. Como é que foi o cenário de vocês para pensar em ir para Londres? Como é que foi esse cenário quando vocês vieram para cá? A gente veio em 2002. 2002, vocês tinham quantos anos? Aí eu sou de 72, eu tava com 30. Não, então peraí, tem uma jornada muito antes ainda. É. Vocês fizeram muita coisa no Brasil tinha- juntos, porque se vocês sim. conheceram Sim. com 17, 18, Eu casei com 21, né? Casou Aí com Eu já 21. tava com 9 anos de casado quando a gente morando veio. junto. Já casado. E quem casa, minha mãe fala assim, quem casa quer casa. É. Como é que foi o dinheiro aí? Como é que você sustentou uma mulher dessa? Como é que foi? Bom, no início, quando nós casamos, o Anderson só tinha a moto. Né? Eu pra casar eu ganhei tudo. Não tinha nada. Você Zero. ganhou. Eu ganhei, não tinha e nem tinha condições não tinha condições nem de Coragem, casar. a coragem do Casar. campeão. Ele tinha o quarto dele na casa da mãe, aí ele construiu mais uma cozinha Mais um cômodo. e o banheiro. E a Trabalhava gente- de quê? Motoboy. Motoboy. Eu era motoboy na época. Eu tinha ali só aquela motinha ali. A única coisa que eu comprei eu comprei a geladeira. Corajoso. Eu comprei a geladeira que ficava na exposição lá que era mais barato, né? A geladeira e o fogão. A geladeira e o fogão, As duas coisas. O restante das pessoas, a gente ganhou, a gente casou e na época ainda eu falei com o meu sogro. Meu pai falou assim, não, meu filho, não constrói só um cômodo aqui não, o lote que é grande, constrói uma casa lá na frente para você. E eu lembro de ter falado com meu pai, eu tenho 3 irmãs, eu sou o único filho homem. Eu falei assim, pai, esse lote aqui vai ficar para as meninas. Eu vou comprar a minha casa um dia. E eu não tinha...
Eu não tinha nada naquela época, mas eu já tinha em Uma mente visão. que eu ia comprar minha casa. Então, se eu construísse uma casa maior ali, eu ia ficar ali naquele local pro resto da vida. Então, eu queria construir um lugar que eu não ia ficar acomodado. Entendi. Então, a gente morou ali em 2 cômodos por muitos anos até a Larissa nascer. Eu perguntei isso Detalhe. agora, eu perguntei isso agora. Na Detalhe. época, sem filho ainda. Sem filho ainda. Detalhe, assim que nós casamos, o Anderson quis comprar um lote. E ele não tinha renda para isso, né? Só tinha coragem, à vontade. Só A coragem, renda mesmo. sempre teve muita coragem e disposição para trabalhar. Então ele trabalhava em 3, né? Eu trabalhava em 2 trabalhos na época. Eu falei com o meu sogro assim, Zezé, o pessoal fez um loteamento, ele achou um lote ali muito bom, eu vou comprar, o preço é X e eu vou dividir em 12 vezes, eu tenho que pagar tanto de prestação. Eu falei, mas como que você vai pagar? É, Você ganha você é quanto? doido. Você ganha quanto? Eu ganho X. Ele falou assim, cara, mas a sua prestação é maior do que o seu salário, como é que você vai pagar? Eu falei assim, eu vou arrumar outros trabalhos. Aí eu comecei a trabalhar em 4 trabalhos. Eu saía de um, ia para o outro, saía de um, ia para o outro. Aí no início do nosso casamento, final de semana, por exemplo, na sexta-feira, eu saía de casa 4 horas da manhã, eu voltava no sábado. Nossa. Eu saía de um trabalho, ia para o outro, saía do outro, ia para o outro, e eu virava a noite trabalhando de motoboy. E aí eu trabalhei Você muito, trabalhei. Isso que eu faço. Você sentia no seu coração que todo esse trabalho valia a pena, porque a mulher que você estava era uma mulher que valia a pena investir toda a sua vida. Você sentia isso aí? Qual que era a sua motivação? A palavra é essa. A minha motivação era, eu queria construir uma família, e eu sabia que, para mim construir essa família, eu tinha esse desejo de ter a minha casa para mim, ter a Dar minha uma esposa vida junto melhor, comigo, num ambiente legal, na casa que a gente ia ter, né? Como que eu vou construir uma família sem eu ter essa condição? Então, naquele tempo eu pensei, eu preciso de trabalhar mais para me ganhar mais dinheiro, para me conquistar as coisas que eu vou ter que ter. Preguiça zero, pelo jeito. Trabalhando em Zero. 2, 3, 4 empregos. 4 empregos eu trabalhava. empregos, preguiça Cheguei a zero. trabalhar em 4 empregos e não atrasei nenhuma prestação. Paguei todo o lote em Aí dia. terminou de ganhar o pai, mãe, ganhou todo mundo depois de uma dessa. E ali eu fui, depois do lote, agora o que a gente vai fazer? Aí a gente Aí sempre... assim que nós casamos também, a gente decidiu que a gente não ia ter o filho até que tivesse, né, uma casa. E aí esperamos 3 anos. Até mesmo porque a gente queria aproveitar, porque por mais que meu pai dava um pouco mais de liberdade, porque era o Anderson que estava me namorando, Teve jeito esse ano, eu tinha horário para chegar em casa. E às vezes assim, minha mãe falava assim, 10 horas em casa. O Anderson chegava do serviço 8 horas, não dava nem dava tempo de fazer nada, sim. né? Então, quando a gente casou, a gente queria aproveitar aquele tempo junto. A gente passeava bastante. Com o pessoal da pizzaria, né, também. Acabava o expediente da pizzaria, a gente ainda ia dançar, ia fazer alguma coisa juntos. Então, aí nós aguardamos esses 3 anos. Aí, como eu vi que o Anderson não trocava o lote, nem nada, e a construção não ia para frente, porque ele até tentou, mas ele pegou uma pessoa lá para fazer o serviço e o serviço não ficou bom, Não rendeu. né? Não rendeu, caiu o muro e aquela coisa toda. Então, e aí eu falei assim, não, agora é hora de eu engravidar, porque aí também vai impulsionar ele a tomar uma posição. Motivação a mais, né? Foi aí que ele trocou o lote por um apartamento. Né? E aí a gente continuou pagando a prestação do apartamento. Não Assim, me recordo. era um apartamento que tinha bastante prestação. Nós já estávamos falando aí de a que gente uns já foi. 5 anos já de junto, Aí nós já estamos era. falando? A gente já estava ali com 4 para 5 anos de casado já. Quando a Larissa estava para completar 1 ano, a gente mudou para o apartamento. Então a gente ainda ficou ali no lote da minha sogra, assim que foi um tempo assim maravilhoso que eu aprendi muita coisa, porque eu vim de uma família que eu sou filha adotiva, eu fui criada pelos meus tios, filha única. E aí casei com o Anderson, a família é aquele 3 irmãs, e elas gostam de conversar, né? A família bem animada. Sempre tendo gente em casa, né? E aí, aquilo para mim, eu tive que aprender a conviver com um monte de pessoas perto de mim, né? Para mim, hoje eu conto para ele assim que no início foi muito difícil para mim aceitar. Eu era muito ciumenta, Sim.
Porque eu não sabia dividir ele. É isso que eu ia falar agora. Então, Por isso que é importante aqui no Vence em Londres a gente saber a raiz de cada um. Não adianta eu cair direto, tá aí a Beth agora aqui em Londres. Não, a gente tem que saber lá de trás. Sim. Porque a gente tem que saber por que a Beth e o Anderson tem certas atitudes, certas habilidades e comportamentos hoje. Porque começa lá de trás, gente. Então hoje a gente já percebe que a Beth era filha única. sim. Tem o namorado aqui agora pela primeira vez, o namorado que virou... na época, marido. exatamente. E ali ela... Pô, ele é meu, pô. Então você tá vendo esse negócio lá de trás, que você era filha única, agora você já tem que dividir o Anderson ali. Sim. Pós isso, como é que foi? E também isso já era um treino. Deus já estava me treinando. Justamente. Porque quando eu viesse para Londres, além de eu ter que passar por isso, de estar cheio de gente em volta de mim, e depois ter a empresa e estar rodeado de funcionários Sim, ali. eu já estou imaginando para esse mim cara estar na escola apoiando, aqui. para mim estar abraçando, para mim estar entendendo, me colocando no lugar deles. Total. Isso foi um treinamento lá atrás. Total. Então, aí depois disso, nós mudamos, né, pro apartamento. Sim. Minha sogra, tadinha, ela sofreu demais, porque ela era muito Mãe do apegada. Anderson. Isso. Muito apegada à Larissa, né? A Larissa também muito apegada a ela. Eu ia perguntar isso agora. Quando começou esse despertar de Europa, era Londres já? Como é que foi esse... Não era Londres. Não era Londres. Deixa eu só colocar um adendo aqui como um aprendizado para a gente também, Rafa, porque às vezes a gente conta a história e a gente deixa passar os gatilhos batido. Sim. Veja bem que lá atrás, por mais que eu não tenha uma formação, eu estudei até a 8ª série, eu resolvi trabalhar. Eu falei assim, não, eu preciso de trabalhar porque eu preciso de ter minhas coisas. Sim. E aí a gente começou a namorar, aí veio o casamento. Veja que a gente não tinha nada, a gente casou com zero. Não, eu zero. percebi isso A aí. gente não tinha nada. Corajoso pra Só caramba. que quando eu falei com meu pai, eu vou casar, e ele falou comigo, constrói uma casa para você, eu falei, não, pai, eu não quero, eu agradeço pela oportunidade, mas eu vou comprar minha casa. Então ali eu já tive Decisão. eu visualizei o que eu queria lá na frente. Então eu construí, eu peguei um sonho, trouxe ele, criei, fiz desse sonho um propósito. Qual que era o meu propósito? Era ter uma casa. Então meu propósito é ali. Então, se eu tivesse construído uma casa no lote do meu pai, provavelmente pode ser que eu iria me acomodar naquele local. Então a gente fez um local que a gente não ficaria acomodado, e dali a gente começou a persistir, a perseguir o nosso propósito, que era ter a casa. E aquilo ali me fez trabalhar em mais um trabalho, em mais um, até eu alcançar o meu propósito. Qual que era o motivo para ação? Qual que era a motivação? Era a Beth? Agora que você está deixando bem claro, você destrinchou muito bem qual que era o seu motivo. Entendeu? As pessoas precisam ter um motivo para ação, uma motivação. E você tinha muito claro isso aí. Né? A gente tinha, mesmo eu não sabia que era isso. Né? Eu não tinha essa... Hoje a gente pode falar, a gente tá... Você tem essa visão clara, sim, lá atrás eu fiz sem saber o que eu estava fazendo, mas era muito isso. Eu acho que até mesmo porque se ele tivesse construído no lote do pai dele, ele não ia se sentir tão realizado de ter adquirido dele mesmo, né? Porque o sonho dele não era construir ali, né? Sim. Facilitaria, sim, mas não era aquilo. Então ele correu atrás. Cortou o cordão umbilical de vez ali, né? Sim. E aí desculpa, agora a gente Não, volta para a pergunta que você fez, a questão... Dessa sensação de, pô, beleza, eu tô aqui no Brasil, o Anderson é um trabalhador, já entendi aqui, acho que o cara que eu casei, o cara que eu quero para mim, mas eu não quero viver aqui no Brasil, acho que eu tô pensando em ir para a Europa. Como é que foi isso aí? Na época do pensamento em ir para a Europa, foi que a gente já estava estabilizado. Eu percebi, realmente uma estabilidade, trabalhando para cara. Tínhamos olha para você ver, nessa época que eu estava pensando em vir para o exterior, nós já tínhamos o apartamento, ele estava alugado, porque nós já tínhamos comprado um outro barracão, voltamos para o São Gabriel, né, onde a gente morava, em Belo Horizonte. Voltamos para o São Gabriel, reformamos ali o barracão e voltamos a morar perto da nossa família novamente. Nisso, o Anderson já trabalhava um pouco menos do que ele trabalhava lá no início, mas mais bem remunerado, porque ele foi construindo ali, porque ele já trabalhava nos bancos, né? Prestava serviço nos bancos, ali né? eu já prestava... Ele foi construindo ali aquela... Uma base de trabalho, né? Uma base de trabalho e relacionamentos. Eu prestava serviço para várias empresas e chegava ao ponto que, naquela época, né, celular era um ou outro que tinha, né? Então, na época, a gente trabalhava até com BIP, né?
Então, assim, eu já... aí tava a época que estava entrando o celular. Aí eu peguei um celularzinho, aí eu comecei a fazer contato com os outros motoboys. Eu tinha tanto trabalho que eu começava a distribuir para as outras pessoas. E sem cobrar. Tinha uma galera que me conhecia e eu não dava conta do trabalho, mas eu precisava de manter os meus clientes. Então, eu pegava todo aquele trabalho, reunia com a galera ali no centro, falava assim, ó, faz esse aqui para mim, esse aqui. Eu passava todo o dinheiro para eles só retornavam para mim e eu entregava o trabalho para a galera ali. E eu escolhia os trabalhos para ficar mais central, que aí eu poderia distribuir. Então, provavelmente, se eu continuasse lá em Belo Horizonte, eu teria abrido uma empresa de motoboy. Caramba, né? tô vendo Porque network, ali, relacionamento com as pessoas, já tinha confiavam em bastante você. Porque ele construiu ali aquela confiança, Nossa, né? com a galera, né? E a confiança, porque trabalhar prestando serviço para banco, né? Não é qualquer um que poderia fazer esse tipo de trabalho. Então a gente já tinha uma vida bem estabilizada, a gente já tinha um carro, já tinha telefone em casa. Larissa estudava numa boa escola. Larissa já tinha quantos anos ali? Quando a gente saiu de lá, ela estava com 4. 5,5. Quando a gente saiu do Brasil, ela estava com 5 anos e meio. Opa, então nós já tá falando aqui de uma mudança, assim, de cultura para uma criança de 5 Sim. anos. Sim. Português, né? Belo Horizonte e tal. E para você, para todo mundo. Sim. Eu já tô curioso para saber como é que foi essa migração. Então, assim, a gente já estava estabilizado. Olhando assim, financeiramente, a gente não precisava sair do Brasil. Sim. Mas eu via as fotos da minha irmã, que morava na Holanda, e olhava as fotos dos meus sobrinhos e eu ficava pensando, por que não dar essa vida para Larissa? Entendi. Por que não tirar ela da violência que está no Brasil hoje em dia? E o meu medo que eu tinha também era do ônibus ser assaltado, que já estava naquela época do pessoal roubar os motoqueiros no sinal. Eu lembro, hein? Quando, Então, começou, que ano aí? quando começou isso aí? 2002, né? 2002. Quando a gente saiu. Então, na época ali dos 2000 começou essa onda do pessoal parar e colocar o revólver na cabeça e levar as motos, né? Terrível. Então aí juntou isso. Então, Sabe? a vontade de Revólver. sair na verdade, a vontade de sair do Brasil sempre foi da Beth. Eu falava com ela, Beth, não adianta, eu nunca vou sair do Momento de Brasil. segurança. Eu nunca vou sair do Brasil, eu não quero saber disso não. Inglês. Não, mas e a gente ia pra Holanda, né? Aí, A gente ia para Holanda. só que chegou, eu comecei a ficar com muito medo. Veja bem, há 20 anos atrás eu tinha medo da violência, imagina como é que está hoje, né? Quando as pessoas perguntam se eu vou voltar para o Brasil, aí eu lembro que eu saí de lá por causa da violência. Então, assim, não sei se eu voltaria hoje. Mas, naquela época, a gente tinha uma filha com 5 anos de idade e a violência só crescendo e eu estava começando a ficar com medo dessa violência. E quando a irmã da Beth esteve lá, a gente conversou. E eu, de uma hora para outra, falei assim, Beth, beleza, vamos ver. Vamos embora para Holanda. Venderam moto, carro. Vendemos só o carro, moto. A nossa casa ficou lá montada porque eu sempre fui muito pé no chão. Pô, né? o homem, né? Segurança do homem é muito Se eu chegar lá e der tudo errado, pelo menos eu tenho uma casa tá montada. aqui, eu deixo minha mulher, recomeço de novo. Criança. Né? E aí a gente saiu em dia 4 de dezembro de 2002. A gente saiu de Belo Horizonte com 37 graus, chegamos na Holanda no dia 5 com menos 10. Menos 10 graus. Só um detalhe, porque quando a gente decidiu vir, né, para o exterior, o Anderson foi conversar com o pai dele. Essa parte é muito importante você falar. Ruim, eu já sei que foi porque, tristeza assim, total. O pai não quer o filho longe. Uma coisa que eu preservo muito e se eu puder passar para alguém e que vocês têm que acreditar nisso, é a questão dos princípios e dos valores, sabe? O que o meu pai pôde me ensinar, o meu pai estudou até a 4ª série. Eu estudei um pouco mais do que ele, estudei só até a 8ª. Mas o meu pai era uma pessoa, para mim ele era muito sábio, né? Meu pai lia muito. Então assim, e eu sempre respeitei muito, eu sempre fui ao extremo na questão do respeito. Meu pai falava, filho, eu não quero que você fique na rua até depois das 10, porque eu acordo 4 horas da manhã, 3h30 para ir trabalhar, e enquanto você não chega, eu não vou dormir. Eu nem saía. Ou se eu saísse, 10 horas eu estava em casa. Eu sempre respeitei muito pai e mãe, sempre respeitei muito. Então, eu falei com a Beth, você tem certeza? E, sim, eu trabalhei muito minha cabeça para sair. Eu falei assim, a gente vai sair, você sabe que a gente corre o risco de nunca mais ver os nossos pais? A gente está indo para um outro lugar que a gente não sabe se a gente volta ou quando volta. Verdade. Você já pensou nisso? Você já pensou nessas consequências? E a Beth estava tão focada em vir que ela não pensava. Certo. E eu falei com ela assim, Beth, beleza, a gente está prontinho para sair. Então, eram as últimas 2 semanas que a gente ia ficar lá
a gente vai para... O meu pai tinha um rancho lá na ilha do Mangabal, lá na represa de Três Marias. Vamos ficar com ele lá uma semana lá pescando. Eu vou ter um tempo com meu pai lá, eu vou conversar com ele lá também. Se o meu pai pedir para me ficar, eu não vou. Eu já era casado, já tinha uma filha com 5 anos. Se meu pai falar comigo, filho, não vai, eu não vou. O meu pai mandava em mim? Não. O meu pai interferia no meu relacionamento? Não. Nós nunca... A gente conseguiu bloquear o nosso relacionamento, que a gente não permitia as pessoas, nem minha sogra, nem meu sogro. A gente era muito amigo, mas ninguém metia no nosso relacionamento. De vocês, era vocês. Isso, a gente conseguiu bloquear isso. Mas o meu respeito pelo meu pai é muito grande. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que respeitar e a gente tem que honrar os nossos pais. Sim. Para que a gente tenha melhores dias, né? Adicione os nossos dias na terra, né? E aí a gente foi, conversei com meu pai e falei com ele, pai, eu tô indo para lá, mas eu tô pensando nisso, pensando naquilo. Ele falou assim, meu filho, você tá indo para Holanda. Aí meu pai falou muita coisa da Holanda, eu nem sabia o que era Holanda, para te falar a verdade. Eu tava vindo cru. Meu pai falou, lá tem o DIC, lá tem isso, lá tem aquilo, tal. Eu falei assim, pai, que legal. Ele falou assim, eu vou sentir muita falta de vocês, muita, mas vai embora. Nossa, não fica aqui. O pai foi... Não pensou não fica só aqui. nele, ele pensou no filho. Pega se fosse sua pensar filha, só nele, não deixa aí. Pega sua filha, filho, né? dá uma oportunidade para sua filha de ver num outro lugar, uma vida melhor para sua filha. Para sua família, vai com a sua família, porque esse lugar aqui é daqui para pior. Uau. E aí, quando a gente saiu, o meu pai não era uma pessoa, era muito fechado, ele não era de abraçar. Eu não lembro os abraços que eu dei pro meu pai, eu só lembro de um abraço que eu dei, quer dizer, eu lembro de dois abraços que eu dei no meu pai. E um foi esse, dentro da represa, na hora que eu fui embora, ele não queria despedir da gente, eu entrei no carro com a família, eu saí do carro, a gente veio na estrada, meu pai ficou lá dentro da represa pescando, que ele não queria despedir, eu fui até lá dentro da represa e dei um abraço nele, e esse foi meu último abraço. O abraço mesmo, real mesmo? Esse foi meu último abraço do meu pai. Caramba, tá emocionante. Deixa eu pular um pouco a história aqui, até para me emendar aqui. Depois de... Aí a gente foi para Holanda e veio para cá, depois a gente pode voltar nessa história, mas só para mim continuar nessa história, depois de 3 anos e meio que a gente estava aqui, e eu tinha uma coisa que eu queria muito, que eu tinha um sonho, era de voltar e levar meu pai no Pantanal, que esse era o sonho dele. Meu pai sempre me levou para pescar quando criança, e eu tinha esse sonho de levar meu pai e meu sogro para pescar. Esse sonho eu não consegui realizar. Você é forte? 3 anos e meio que a gente estava aqui, aí a Beth me ligou, eu trabalhava aqui já de motoboy. A Beth falou assim, Anderson, eu preciso que você vai para casa. Preciso conversar com você. Sim. Quando a Beth falou isso, eu falei assim, aconteceu alguma coisa, porque a gente já se conhece muito bem, né? Aconteceu alguma coisa com as meninas. Eu fui para casa, cheguei em casa, antes da Beth até. Aí a Beth chegou com a Larissa e a Júlia estava pequenininha, tinha 1 ano de idade. E aí a Beth, lá na cozinha, ela olhou assim para mim, começou a chorar e falou assim, Deus vai nos dar força. E me abraçou assim, eu falei, quem morreu? Aí ela falou, seu pai. Vixe, seu pai morreu. E aí a Larissa desabou, a Beth desabou. E naquele momento, eu tive que engolir seco e falar assim, vão lá para a sala. Aí entrou um desespero, todo mundo, né? Vão lá para a sala. E eu fui a pessoa que tive que consolar a Beth e a Larissa, né? Cara, foi feita a vontade de Deus, é assim mesmo que acontece, é uma escolha nossa, a gente veio, né? Sabia que isso poderia acontecer. Mas tem um outro ponto que, uns 10 a 15 dias antes do meu pai falecer, eu fiz uma ligação pro meu pai, eu falei assim, pai, eu já tinha 3 anos e meio mais ou menos que a gente estava aqui em Londres. Eu falei assim, pai, eu tô querendo ir embora, tô querendo largar disso aqui, eu não tô aguentando mais, essa coisa tá muito difícil aqui pra gente, e eu tô com muita saudade, não tô aguentando, e eu tô querendo ir embora. Ele falou assim, meu filho, fica aí, enquanto você puder ficar legal nesse país aí com a sua família, você fica aí, não vem embora. Eu sinto muita falta de vocês aqui, mas aqui não dá. Fica quieto. Aguenta mais um pouco, fica firme aí. E esse foi o conselho que o meu pai me deu e eu escutei mais uma vez meu pai e fiquei. Então, nessa ligação, se meu pai não me dá esse conselho, se ele fala, meu filho, volta... Você tinha visto ele? Eu tinha... Pode ser que eu tinha visto, mas também, né? pode ser que eu não tinha visto. Mudado todo o cenário. E eu ia...
ia ter um remorso muito grande, né? Então meu pai me deu esse alívio ainda, né? Falou, fica aí. Então, tanto é que quando meu pai faleceu, eu consegui ali ainda consolar a Beth. Mas a Larissa, minha irmã, chegou, a Vânia, estava morando aqui com a gente, chegou, ela entrou em desespero ali também, e ela sofreu muito com isso. E foi um momento muito duro, muito duro. Foi É um choque, é um golpe, né? E eu acho que muitos brasileiros que saem do Brasil saem com esse mesmo sentimento que vocês saíram, com a incerteza que, será que eu vou ver meu pai de novo? Será que eu vou ver os meus amigos? Será que eu vou ver... Mas é bom pensar nisso, porque a Beth fala assim, você fala isso muito, muito abertamente. Eu falo assim, mas é uma coisa que pode acontecer e eu consigo preparar o meu psicológico para o dia que acontecer, porque nós não estamos aqui para a eternidade. Eu penso da mesma maneira. Eu saí lá ciente disso, também no mesmo cenário que vocês, sem querer dar abraço. E eu acho que o povo de antigamente, os nossos avós, os nossos pais, eles não tiveram tanto carinho, tanto amor, igual a gente vê, né? A Ellen, por exemplo, minha esposa, dá muito carinho pra Alice, beija ela toda hora. Na nossa época não era assim, mano. Não. Então, pra nós, até pra você, o Anderson, passar pra Larissa, não foi uma tarefa fácil. Porque se ele não recebeu, como é que ele vai passar? Sim. Então, é um desafio para o Anderson. Deixa eu já chegar aqui no médio aqui. Beleza, você esteve aqui, só que eu esqueci de perguntar um negócio. Como é que foi esse processo na imigração sem falar inglês? É um ponto que eu gosto de perguntar muito. Como é que foi? Vocês chegaram lá, vocês passaram... Teve dificuldade para entrar na época? Como é que foi? Só para rapidinho, depois nós volta para o nosso assunto. É porque a gente chegou na Holanda, né? Como é que foi a imigração ali? Cara, foi igual índio, né? A gente chega lá... Tranquilo na Holanda. A gente não sabia nada. Só jogava os passaportes lá e ficava lá. E aí? Dá? Né? E aí o pessoal carimbou, não sei o que aconteceu. Deus eu não sei o que abençoe. aconteceu. Eu nem lembro também. Nem lembro. Mas aí, Na Holanda, não. Aí os primeiros dias, esse contato com a língua lá, rapidinho, depois nós voltamos, só para entender. Como é que foi o contato com a língua? Oi, tudo bem? Quanto tempo vocês demorou para começar a falar a língua do pessoal? Na verdade, a gente nem falou, porque o que acontece? A gente chegou lá no dia 5 de dezembro, estava menos 10, então a gente não conheceu nada na Holanda. A gente eu saía, a gente conheceu, como o pessoal da Beth, a irmã dela, frequentava a igreja, o pessoal ia, então a gente aprendeu o caminho da igreja, então a gente ia para a igreja, voltava para casa, e como estava perto do Natal, a gente não arrumou trabalho, nem nada, então a gente não fez nada na Holanda. Não fez nada. E aí a gente... Mercado... Não, aí a irmã dela fazia, já agilizava. tudo. Então a gente ficou na casa com ela, então pra gente entendi. ali... O começo ali, entendi. A gente não teve esse choque direto para quarto. Não chegamos a ter esse choque com a língua isso é nem importante. nada. Exato. Porque o pessoal tem vamos dúvida de saber direto como é que foi essa migração mesmo. Se foi difícil, foi fácil para vocês. O problema foi para aqui, né, para vir para cá. Porque aí a nossa ideia era morar na Holanda. Aí eu cheguei lá, conversei, eu vi como que era lá, né? Lá? Ó, homem trabalha na obra, mulher trabalha no cleaner. É isso, é o que tem. O cenário. Isso. E as mulheres se dão melhores aqui porque o cleaner tem um ano todo. E obra, chega no inverno, tá tudo parado. E aí, como que é? A gente tem uma filha de 5 anos, como que é? Ó, para comprar remédio é complicado, para alugar casa é complicado, para ficar legal aqui no país é complicado. Então, era muito complicado para estar lá. Tinha documentação aí que eu tô louco para saber. E aí, e a gente estava como turista. E a gente conversando com as pessoas ali na igreja, eu vi que 90% das pessoas que estavam lá já tinha tentado entrar aqui e não conseguiu, aí voltava para lá. E aí o pessoal resolveu vir para aqui, para passar o Réveillon aqui, porque tinha o aniversário do sobrinho da Beth em janeiro. Então a gente ia passar o Réveillon e ficar aqui no comecinho de janeiro e voltar para Holanda. Isso nós estamos falando... 2002 para 2003, Larissa com quantos anos já? 5 anos e meio. 5 anos e meio. Sim. Aí eu não queria vir. Falei assim, cara, a gente acabou de chegar com dinheiro do Brasil, então eu tenho que arrumar trabalho, eu tenho que fazer isso aí. Sim. E o pessoal me convenceu, falou assim, vai todo mundo, então tem que ir. Então a gente veio de ônibus, eu acho que foi 13 pessoas. 13 pessoas. De Amsterdã? De Amsterdã para aqui. Com aquela farofada, né? Dentro daquela... Eu falei assim com o pessoal, cara, chega lá, eles não vão deixar a gente entrar mesmo, daqui a pouco a gente tá aqui de volta, esse de gente. Família buscar pé, bora. Isso. E aí entramos. E na imigração, que também nós não tivemos contato. Porque a irmã da Beth pegou todos os passaportes, levou aquela bacia de passaporte, chegou lá, jogou lá na mesa, o pessoal olhou. Acho engraçado esse processo de migração, porque a gente chega assim, sai assim. A gente chega frouxinho, não sabe falar nada, o pessoal... Vai embora. Entramos, e aí, quando a gente chegou aqui,
eu tive esse período de aí conversar com as pessoas aqui. Aí eu A começo. importância do network, né? Ele fez um primeiro network em Amsterdã, Sim. viu como que era ali, né? Como que funcionava o sistema e viu que aquilo ali não era tão bom para nós naquela época. E aí ele foi fazer um outro network aqui. Quando chegou. E era a época que, assim, não tinha o que tem hoje, mídia social, né? Então, aí eu tô falando de janeiro de 2003. Antes de Orkut, nós estamos falando? 2002? Sim, foi antes de Orkut. Eu não tinha ainda Porque 2002, a época da Copa. 2003 foi ainda a gente chegou aqui em plena Guerra do Golfo, né? Tava tendo a Guerra do Golfo e a gente tava aqui como surdo e mudo, a gente não sabia falar nem escutar, então pra gente estava normal, né? Pra gente estava normal, não estava acontecendo nada. Sim. E aí eu comecei a conversar com as pessoas aqui, e converso com um, com outro, aí um certo dia eu cheguei para a Beth e Beth, e detalhe, eu fiquei aqui com a minha roupa do corpo, porque a irmã da Beth tirou as minhas roupas da mala para colocar umas coisas dela, aí esqueceu de colocar as minhas roupas de volta, e eu fiquei aqui com a minha roupa do corpo, eu fiquei com o que eu tinha. E eu cheguei para a Beth e Beth, eu estou conversando com a turma aí, e eu tenho uma surpresa aqui para você. Nós não vamos voltar para a Holanda, a gente vai ficar aqui. Opa. Aí a Beth já queria, não, aí começou a chorar e tudo, aí eu fui explicando para ela, Beth, a gente está num país onde que a Larissa vai ter oportunidade de falar inglês, lá ela vai aprender a falar o Dutch, que só vai servir para ela morar lá, então aqui ela vai falar inglês, aqui para alugar a casa mais fácil, aqui você vai pegar o visto de estudante e eu posso ser dependente do seu visto e eu posso trabalhar, e aí eu comecei a fazer essa pesquisa, vamos ficar aqui, se der errado aqui a gente volta para a Holanda, se der errado na Holanda a gente volta para o Brasil. Caramba. Aí resolvemos ficar aqui e até hoje não voltei lá na Holanda, nem para buscar minha roupa, nem para passear, nem nada. Estamos aqui 20 anos. Não, literalmente começou com a roupa do corpo. Comecei com a roupa do corpo e aí aí a questão do que você quer novamente, né? A gente morou, fomos muito bem recebidos na casa da irmã da Beth, ficamos ali por 2 meses. 2 meses. Naquela dificuldade do início, sem falar inglês, um trabalhinho aqui, outro ali, e vai. E eu falei com a Beth, a gente vai ficar aqui, eu posso trabalhar somente para pagar o aluguel, mas eu nunca vou dividir casa com ninguém. Uma decisão importante também. A gente tem uma filha de 5 anos e meio, a gente não sabe quem que vai pôr em casa, se a gente não fala inglês. Então, para evitar esse problema, eu vou trabalhar para pagar aluguel e comer, mas a gente não mora. Nossa. E aconteceu isso, arrumei um trabalho muito longe, eu morava em Housden, né, onde que é o Brasil, aqui em Londres, né, e eu trabalhava... Tem uma piada interna aí, Housden, deixa pra lá. E eu trabalhava bem longe, né, que era lá em Stanmore, e eu nunca peguei metrô, era de ônibus, demorava muito para ir e tudo, mas o meu dinheiro era... Aí a gente saiu da casa da irmã da Beth, alugamos um estúdio flat para morar sozinho, e nesse meio tempo, o dinheiro era para pagar aluguel e comer mal. Comer, boa. Comer mal. Que aí você tá de motoboy. Não, aí eu tava de ainda cleaner. Não, tava de cleaner. cleaner aí. Eu tava de cleaner, meu trabalho foi não era cleaner. tão fácil Não, assim. foi num restaurante. Um restaurante. Abri um restaurante, eu fui lá, o primo da Beth me levou para ajudar a fazer um cleaner lá, tinha umas 15 pessoas, e ele falou assim, ó, vai ter uma vaga para fazer 4 horas todo dia. Eu falei assim, não, essa vaga é minha. Tô dentro. E ele falou assim, mas tem que ver. Eu falei, não, cara, não tem que ver nada. Essa vaga é minha vaga, você não precisa de ver mais nada, só eu que vou pegar isso aí. Mas não fala inglês, você não tem problema, mas eu sei limpar. Né? Não sabia, mas nunca trabalhei menos de 10 horas naquele restaurante. Era todo dia, eu comecei a limpar e fazia, desentupia vaga, eu fazia tudo, cara, tudo. Lavava o carro do patrão, eu fazia tudo, quebrava as coisas lá fora, eu arrumava. Né, e eu fui trabalhando, o cara ficou doido comigo ali e ele me pôs, cara, trabalho, e eu fiquei ali 8 meses. Nessa época, o Anderson ganhava 200 libras, a gente pagava 120 de aluguel, comprava o Baspasse, naquela época era aquele de cartãozinho ainda, de papel, para semana, porque não dava para ele. A gente morava na Craven Park ali, em Housden, e ele ia para Stanmore, então ele tinha que ir de ônibus, não tinha outro jeito de ir. Por quê? Além disso, eu ainda tinha que pegar o resto daquele dinheiro ali das 200 libras para fazer a compra da semana, com uma criança de quase 6 anos. Que a Larissa me pedia, mãe, me dá um Yakult. Larissa, eu não posso comprar o Yakult porque dá quase para comprar um pacote de arroz por semana. E isso, assim, para nós que tínhamos tudo no Brasil, é muito complicado, porque a menina, ela deu alopícia, ela começou a perder o cabelo.
Ela perdeu quase todo o cabelo Eu nem da sabia cabeça. disso e falei, para adaptar uma criança, eu já imaginei como é que seria. Então, Sim. já foi Então, um assim, ela desafio. passou por, né? É bullying na escola, Bullying é na tudo escola, isso. uma né? série de coisas, essa adaptação. Mas aí, voltando, o Anderson, para poder dar alguma coisa para ela, a gente não tinha condições financeiras, ele ia na Oxfam. No brechó, né? Mas, popular brechó. mas era diferente, né? A saída no brechó. Você já é direto. Como eu ia trabalhar longe, dava passagem em muitos, né? Tinha muitos brechó no meio do caminho. Verdade. E o que eu fazia? Eu não tinha roupa, lembrando que eu fiquei com minha roupa do corpo, e eu não tinha dinheiro para comprar brinquedo para Larissa. E ali, à noite, onde as pessoas deixam uma sacola na porta ali das charities, né? Que a gente chama aqui. Sim. Eu passava lá, abria as sacolas para ver o que o pessoal deixou lá. Serve. E pegava roupa para mim Caramba. e pegava brinquedo para Larissa. Aí, os brinquedos da Larissa que eu pegava ali na sacola, eu era igual Papai Noel, né? Em vez de eu carregar o saco, eu abria o saco da Oxfam lá para tirar Vixe, brinquedo. Essa eu não sabia, não. Aqui em Mons, eu não sabia que dava para fazer isso aqui. Sim, você passava lá na porta dos brechós. Poder Se não puder, pode, né? poder não Poder não podia, mas pode. era o recurso que eu tinha era esse, né? Entendi. Não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para fazer, então eu pegava antes que o pessoal abrisse Tenho a loja. certeza que tem muitos brasileiros aí da época que já estão se identificando, né? Sim. Porque a gente sabe que o recurso era pouco, né? Financeiro, até de conhecimento, de pessoas, né? O início realmente ele é desafiador. Pensando aí, daí para hoje, nós estamos falando de 2003. Aí a gente já está em 2004. 2004. É isso, mais ou menos. Como que surgiu? Porque tá complicado aí. Vocês estão trabalhando, vocês estão num cenário ele tinha roupa do corpo. Pegava roupa, dava brinquedo para Larissa. Para vocês terem uma mente empreendedora, isso aí é quase impossível. Eu não consigo enxergar esse cenário na posição que vocês estavam. No meu caso, eu não consigo enxergar que isso existe. Como é que foi esse clique que era possível? Primeiramente, o Anderson saiu do cleaner Certo. e foi para a moto. Né? Ele começou a trabalhar em moto. Então, de 2004 até 2006, Isso. ele trabalhou na moto. Eu trabalhei assim, na verdade eu comecei ali no final de 2003, porque eu trabalhei 8 meses no restaurante, né? Então 2003 ali até 2006, mais ou menos, mais pro final de 2006, eu trabalhei na moto. E eu ralei muito também, eu já estava desistindo de trabalhar na moto, porque eu não conseguia ganhar dinheiro ali. Eu tenho histórias que você já me contou que tinha vezes que por conta do frio, você chegava em casa, você estava travado. Já cheguei congelado. Nossa, esse tipo de história pra mim é incrível, cara. É porque não tinha roupa adequada, né? Não tinha roupa adequada, não tinha Pra recurso. andar O cara de até moto agora não e tinha roupa. nevando. Eu consegui a moto, mas não tinha uma roupa adequada Não tinha para roupa andar. adequada. Você alugou a moto, como é que foi? Não, eu consegui. Eu trabalhando lá nesse restaurante, aí eu lavava carro lá e tal, sempre fazia e fui guardando um pouquinho de dinheiro, comprei uma moto financiada. Sim. E aí comecei a trabalhar sem experiência. Na época a gente não sabia se ia nevar ou não, se ia chover ou não. A gente não tinha o celular para ficar olhando ali, né? Nossa. Então, assim, teve um. Mas aqui, ó, você vê como é que a vida é simples hoje, cara? Sim. E aí, mano? E aí teve um dia que eu saí, peguei muita chuva, muito frio. Eu estava muito longe. Sim. E quando eu cheguei em casa, eu vinha acelerando a moto, o acelerador voltava porque a mão estava congelada, eu não conseguia segurar. Sim. E eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa eu só desci, do jeito que eu estava, eu desci, a Beth teve que desligar a moto para mim, que eu não conseguia desligar a moto. Eu cheguei congelado, tudo, e eu só tive que... A Beth falou comigo, vai lá tomar um banho, né, quente para você esquentar. Eu falei, Beth, eu não posso fazer isso, só tira minha roupa. Aí tirou a roupa e eu fiquei só de cueca, fui para debaixo da coberta e a Larissa veio para me abraçar, para me esquentar, para me voltar a esquentar o São corpo. coisas que os brasileiros do Brasil e daqui, que chegaram agora, não sabem. Não sabe. Porque hoje a gente já pega lojas aí com Sim, macacão, sim. hoje a gente... Hoje é mais Já fácil. facilitam, né? Hoje Já a pessoa sai do Brasil com a moto bastante. comprada, com a roupa, com o serviço arrumado, né? E acho que é difícil. nesse dia, era um final de semana, eu estava trabalhando no final de semana. Eu cheguei, aconteceu isso, e à noite eu saí para trabalhar ainda, para entregar comida no indiano, porque eu não podia ficar sem trabalhar, né? Total. E aí eu fui trabalhar numa empresa, conseguimos nos estabilizar até 2006, ali a gente já estava estabilizado financeiramente, passei muito perrengue também ali, né? Até eu conseguir chegar num bom salário para a Beth não precisar de trabalhar também e tudo, né? Em 2006.
onde eu estava entregando cartão de crédito e eu não poderia ter os cartões no box da moto. Eu tinha que carregar na mochila, só que eu estava entregando 400 cartões, então é muito pesado. Eu coloquei no box e quando eu fui fazer uma entrega, veio uma pessoa e roubou minha moto. Levou minha moto e levou ali 110 cartões de crédito, mais uns passaportes. O cara montou na moto e levou a moto. E ali eu já estava ganhando aí, em 2006 eu ganhava 1.400 pounds por semana. Na hora que eu consegui chegar lá, na hora que eu consegui chegar lá, roubaram minha moto. E aí eu avisei a polícia, avisei tudo, fui conversar com o chefe e ele falou comigo: Anderson, é o seguinte, eu não quero perder você é um bom trabalhador, sempre fez um bom trabalho, mas para mim te manter aqui na empresa, eu preciso que você conte uma história. E a história não pode ser essa que aconteceu. Você tem que contar uma história, falar que... Mentir para matar a empresa. Sim, é isso aí. Você tem que falar que alguém chegou com uma faca, um revólver e tomou sua moto e levou, e aí eu consigo manter você aqui. Entendi. E aí eu volto para os princípios e eu volto para os valores, né? O que é que eu vou ensinar? O que é que meu pai deixou para mim como princípio e valor? O que é que eu vou ensinar para minhas filhas, né? Sim. Que quando o negócio aperta, é só eu falar uma mentira, é só eu trapacear, né? Aí eu falei com ele, ó, o que aconteceu foi isso. Contei novamente a história e falei assim, eu vou te dar mais uma oportunidade e você precisa de me contar uma outra história. Aí eu sentei na mesa com ele, contei de novo, aí ele foi, como meu inglês era muito limitado, ele chamou uma pessoa, falou assim, eu acho que ele não está entendendo. Aí chamou uma pessoa para traduzir e a pessoa falou, na terceira vez, falou, você precisa de me contar uma história. E eu contei a mesma história. Fui lá, parei a moto, deixei a moto ligada. Quando desci da moto, uma pessoa pulou na moto e levou. Ele falou assim, infelizmente eu vou ter que te mandar embora. Eu falei, eu só estou querendo ser honesto com vocês, falar que eu errei e eu quero pagar pelo meu erro. Vocês podem descontar o prejuízo no meu salário, não tem problema. Eu só quero ser honesto com vocês e pagar pelo erro. É só isso que eu quero fazer. Me dá uma oportunidade de ser verdadeiro. Eu falei assim, infelizmente não posso. Aí perdi o trabalho. Nossa. Eles perdiam a moto, perdi o trabalho, aí onde começou a história da BEFS, né? Porque veja bem que a gente veio construindo toda essa história de família, de casamento, de parceria, de companheirismo, né? E aí, quando é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é justamente isso aí. Na hora do momento da alegria, que estava tudo bom, a Beth estava bem ali, a Beth não trabalhava, cuidando da Larissa e da Júlia, né? A gente aí a Júlia já chegou, né, nessa história, a Júlia já entrou na história, a gente tinha 2 filhas, e a Beth como minha companheira, minha parceira, não, vou te apoiar e eu vou começar a fazer aqui uns salgados pra gente vender. Aí a Beth começou. Começou do que não tinha programado, estava programado. Era porque a maioria dos business hoje é um sonho que a pessoa teve, né? É o que eu estava pensando agora. Só que eu não... na minha vida, na vida que eu vivia naquela época, eu nunca que eu ia querer fazer salgado, gente. Sim. Nunca. Porque eu já sabia o trabalho que dava. Mas era o que eu sabia fazer. E a necessidade ali. E naquela mesma hora eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer para ajudar o Anderson a pagar as contas? Nossa, situação forte. E aí eu falei assim, o que eu sei fazer é isso. Deixa eu cair pra dentro. E aí comecei a fazer Na salgado. cozinha Na cozinha de casa mesmo. Fechou, Na cozinha de casa mesmo. Aí eu fazia marmita também, porque ele foi trabalhar na obra. Então eu fazia marmita para ele levar. O motoboy foi para a obra. Sim. Aí eu trabalhava, aí foi trabalhando assim, trabalhava na obra, trabalhava num lugar, trabalhava no outro, aí eu fui pegando os serviços que tinha, né? Porque a BEFS nasceu por uma necessidade. Não é eu tive um sonho de fazer salgado. Eu vivi uma vida... eu vivi uma vida de rainha naquela época. Sim. Né? E aí, então, foi mesmo de uma necessidade. Eu comecei a fazer marmitas, porque o Anderson começou a trabalhar na obra nessa época, foi o que ele conseguiu, porque o Anderson também, sempre assim, é o que tinha para trabalhar, ele já agarrava. Aluguel, comida, Isso. filho. Eu acho que isso também é uma chave que a pessoa tem que pegar. Pega o que tem, faz, que o outro... Depois ajusta. Depois vai ajustando e vai pegando. Então, o Anderson trabalhava na obra, eu levantava cedo, fazia as marmitas para ele levar, fazia bolo, aí eu fazia o salgado, fritava o salgado, porque aí nessa época eu comecei a atender o primeiro cliente, assim,
de mercearia, que foi uma amiga que eu tinha. Ela abriu uma brasiliana na época, Brasiliana. ali no Crystal Palace. Então, às 6 horas eu já tinha que subir com o salgado frito para ela atender os clientes dela lá no café também. E a gente foi crescendo aos poucos. Aí veio o Guanabara, que nós atendemos o Guanabara, que é um pub brasileiro aí que nightclub bombava. que mais bombava na época. E a Beth já tava ali nos bastidores ali. Se você for no Guanabara na época, tava comendo salgadinho, olha de quem que é. Se você comeu salgado lá no Guanabara, Guanabara, aí a gente ficou mais de 10 anos fazendo salgado no 10 Guanabara. anos. E já dá uma construção aí de crescimento da Beth já como empresa. Sim. Então ali o Anderson, quando o Anderson começou a sair da construção para começar a te ajudar? Como é que foi essa transição? Da construção ele passou para o Courrier, aí ele foi Fui trabalhar depois... de van, fui trabalhar trabalhei uns anos fazendo delivery de van também. E aí Você fez de tudo esse ano, eu fazia delivery de manhã. Fez de tudo. A Beth ficava fazendo massa e recheio durante o dia, eu chegava à noite e pra gente moldar os salgados. E aí eu saía, tinha dia que eu saía 11h30, meia-noite para fazer a entrega lá do Guanabara, né? Porque era nightclub mesmo, eu podia chegar a qualquer hora, não tinha problema. E aí, em 2014, mais ou menos, que eu decidi sair, a gente ia de férias pro Brasil, aí eu falei assim, ó, a gente vai de férias, quando eu voltar não vou trabalhar mais, vou ficar por conta na época era Bragas Food, né? Bragas Food. Era Bragas Food. Você consegue colocar o logo Bragas Isso. Food aqui. E aí, a gente voltou de férias, e aí eu decidi, não vou trabalhar mais, a gente vai ficar por conta da empresa agora para a gente tentar alavancar isso daqui. Mas eu não tinha nenhum business plan nem nada. E a gente não tinha essa organização. E aí a gente foi crescendo, foi conseguindo mais clientes, a gente mudou de lugar, a gente foi para uma outra cozinha e depois dessa outra cozinha, a gente foi para a cozinha onde a gente está agora, né? Onde hoje a gente está aí com a Befes aí entregando produtos para mais de 150 pontos de vendas aí no Reino Unido. 150 pontos, é o que mais impressiona, um ponto brasileiro, estar em pontos ingleses, em pontos brasileiros, em toda Londres, passa... Todo o Reino Unido. Reino Unido, nós já passamos Reino Unido. Para uma empresa brasileira chegar nesse patamar, gente, é porque tem que ser muito trabalho. Tem que ter muito relacionamento, tem que abrir portas, tem que deixar o público gostar, o público voltar a comprar, para deixar vocês levar de novo. Cara, tem uma história aí de empreendedorismo muito grande em cima disso, Anderson. Sim, e é uma história assim, que a gente, resumindo a história, é uma empresa que começou por uma necessidade, a gente não tinha business plan, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A gente não tinha nem ideia do que fazer. A gente nunca pensou que ia chegar onde chegamos hoje. Então a gente só foi trabalhando, aí a gente foi criando algumas metas pequenas para frente, focamos na nossa meta, alcançava e aí ia passando para outra, né? Hoje a Befes, a bandeira do Brasil está escrito lá Ordem e Progresso, nós somos progresso e ordem. A gente cresce, organiza, cresce mais um pouquinho, organiza, depois a gente vai crescendo e vai organizando. Hoje nós somos 18 pessoas que trabalham na Befes. Uma fábrica aqui. Hoje nós somos a maior fábrica do Reino Unido. Brasileira. Não, de produtos brasileiros. Vocês, a gente brinca nos bastidores que eles são patrimônio de Londres. Então isso é incrível. E o gostoso, assim, é que o Rafa, ele conhece a história desde lá do início, assim. Eu acho incrível. A Ellen conhece também desde o início. Sim. Então, acho que ele sente mais orgulho por conhecer eu vivo a daquela época, verdade né? mesmo. De ter vindo o crescimento ali. E isso é incrível, isso é a prova que eles passaram pelo processo, não desistiram e hoje são referência no segmento deles. Se for olhar para trás, por tudo isso, esse cenário incrível de vocês, que eu sou fã, vocês conseguem mensurar 3 pilares que foram importantíssimos para a Befes ser quem é hoje? Vocês têm 3 pilares? Para mim, os 3 principais pilares, primeiramente é Deus. Deus. Segundo, família. Família, Deus, família, base, né? Família é a base de tudo. Né? E a terceira eu colocaria aí perseverança. Perseverança, indesistíveis, né? Não sei se essa palavra existe, desistíveis, mas eu sei que o fato de não desistir de vocês é muito forte. Vocês teve muitos percalços. E para você, Anderson? Eu acho que foco, perseverança, você perseguir o seu foco. Você diariamente. Perseverar ali, você não desistir. Resiliência, né? Independente da circunstância. E você saber também, assim, que
para você ser um empreendedor, não espera você acontecer para ser, não. Começa do jeito que você é a tá. prova viva disso. Começa do jeito que tá. Prova E você pega seu sonho, transforma o seu sonho em um propósito, passa ele para o papel, transforma ele num propósito, coloca esse propósito ali e você vai focar no seu propósito, você vai perseverar nesse propósito, você vai perseguir esse propósito, vai te dar medo, vai te dar dor de barriga, vai te dar tudo, vontade de desistir todo dia, mas não desiste. Persevere, vai atrás dos seus sonhos, vai atrás dos seus focos, que você vai conseguir. Se nós conseguimos, sem estudo... Vocês contou tudo, que eu amo isso. Vocês contou tudo, gente. É a prova viva os dois. Nós não formamos em business, nós não formamos em administração, nós não formamos em nada disso. A gente somente fez... Culinária. E, Nada. e Deus foi nos dando os caminhos ali e colocando as pessoas certas, trazia algumas, tirava outras, e a gente hoje conseguiu chegar aqui, graças a Deus, e graças aí à nossa perseverança e o nosso foco. A união de casal, a união como casal também é incrível, porque quando começa a dar ruim, o casal separa. Deu ruim várias vezes aqui, o casal não separou não, tá aqui. Quando o Anderson decidiu deixar a DHL para vir trabalhar junto comigo o dia todo, o nosso pastor chegou a perguntar para ele, falar com ele: Anderson, você está certo disso que você está fazendo? Porque não é fácil, né? Então. E aí, o que você falou para ele? Eu nunca tive problema de estar junto da Beth, né? Porque realmente é difícil, não é fácil. Tem uma empresa familiar, as estatísticas de empresa familiar que dá certo são muito pequenas. Muito pequenas. Então, assim, não é fácil. A convivência é difícil porque você vai trabalhar o dia inteiro, depois vai para casa com aquela mesma pessoa, mas graças a Deus, eu e a Beth, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Em princípios e muito valores. a gente é muito amigo. Sim. Né? A minha melhor amiga é a Beth. É minha esposa, Sim, mas é a pessoa que eu confio, a pessoa que eu conto meus problemas, que eu não tenho problema. Então a gente sempre conversa, a gente sempre está ali. Então a nossa união nos ajuda muito. Referência para nós da comunidade brasileira, gente. Obrigado por esse papo incrível. Eu, por mim, que ficava com eles aqui mais umas 3 horas. Mas é uma honra ter vocês no Vence em Londres. Saber que vocês acreditaram nessa causa, que vocês estão abdicando o tempo de vocês para estar passando a mensagem para os brasileiros, tirando horas de vocês, que vocês poderiam estar trabalhando, poderiam fazer muito mais coisas, mas parar o tempo de vocês para passar a história de vocês, para mim, é o meu prêmio aqui do Vence em Londres. Muito obrigado. Eu tenho certeza que todos que assistiram pegaram chaves, tiveram conexão com várias histórias de superação de vocês. E vão impulsionar eles a não desistir, a continuar e a chegar com certeza no patamar que a Beth chegou hoje. É isso aí. E vencer em Londres, para mim, é estar sentado aqui hoje, trocando essa ideia com vocês. Ai, que massa. Obrigado, gente. Dá até uma pegada aí, uma conquista tá ali, né? Obrigado, gente. Obrigada.